Gente, eu juro que eu acho que a minha sinusite, ela tá tipo esse gráfico aqui de Qualicorp. Eu não sei se vocês conseguem dar uma olhadinha nisso aqui, mas Jesus amado, falando em Qualicorp, que presepada que aconteceu recentemente, né, gente? Eu fiz um vídeo dela já falando sobre ela aqui no canal, sobre inclusive um contra que tinha, que era quando um dos sócios, ou aliás, um dos cabeças lá da empresa tava querendo sair para montar uma concorrência, e aí no fim das contas o pessoal disse não, fica, não faça isso, e aí ofereceram 150 milhões pro cara ficar, e aí o que aconteceu? Como os acionistas, ou pelo menos os investidores, não gostaram, a ação acabou sendo penalizada, caiu quase 40%, se eu não me engano. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? Eles fizeram lá uma votação e, no fim das contas, o cara que recebeu os 150 milhões, ele foi obrigado a recomprar essas ações ali e, no fim das contas, é óbvio que ele acabou pegando essas ações bem mais barato, porque teve esse desconto aí de quase 40%. E aí, o que aconteceu agora recentemente, essa semana passada, agora que passou, semana passada, agora que passou. Bom, enfim. E aí o que aconteceu foi então que agora eles vão reduzir o capital social da empresa em aproximadamente 19%. Ou seja, o cara comprou na baixa as ações, ganhou um baita de um dinheiro depois que as ações se valorizaram e aí agora, né, tá tudo certo, vão reduzir o capital social e aí vamos sair fora. Isso que às vezes o sócio minoritário acaba sofrendo, né? Mas enfim, nós não vamos falar de Qualicorp hoje em específico, na verdade eu quero falar com vocês sobre empresas que pagam dividendos. Muitos de vocês me questionam, Bea, aonde que eu encontro as empresas do índice Bovespa, onde que eu encontro as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores? E aí, no fim das contas, hoje eu vou falar sobre as ações que pagam dividendos, as ações que mais pagam dividendos e que fazem parte de um índice que pouca gente conhece, que é o índice IDIV. Na verdade, esse IDIV é como se fosse o nosso IBOV, só que esse IDIV é composto pelas melhores, vamos dizer assim, pagadoras de dividendos no quesito números. Por quê? Ele, na verdade, é composto aí por umas 35 ações em média, e aí o que ele considera para colocar essas ações na carteira? Claro que, em primeiro lugar, o dividend yield, que precisa ser aí os maiores do mercado, mas também precisa ter uma certa constância. Não adianta pegar aquelas empresas que pagam um dividendo bom na vida e outro na morte. Então ele considera aí os últimos 3 anos para cada empresa, e aí tem algumas regrinhas que algumas empresas não vão fazer parte desse índice, que são aquelas penny stocks que valem centavos, empresas que estão em recuperação judicial ou sofrendo aí algum problema que, né, não deveria estar ali naquele índice. Então, no fim das contas, se você pensa em muitas vezes investir em uma carteira pensando nos dividendos, mas você não sabe meio que aonde procurar por essas empresas, muitas vezes você consultar esse IDIV e quais as empresas que estão dentro dele já pode ser um começo. É claro que você precisa levar em consideração que as empresas que estão no IDIV, elas estão ali por uma análise quantitativa e não qualitativa. Então, o que é o ideal você fazer? Você olhar as empresas que tem nesse índice, olhar então essa análise quantitativa e aliar com a análise qualitativa para saber se, poxa, essa empresa aqui paga um bom dividendo, vou estudar ela para ver se ela realmente tem bons fundamentos ao ponto de eu colocar na minha carteira. Agora, como que você vai fazer para consultar as empresas que tem dentro do IDIV? Pois bem, vou pegar o meu amigo Trademap, que vocês já conhecem, sempre falo dele aqui no canal, e aí o que eu vou fazer, gente? Vou colocar aqui o índice IDIV, realmente, vou digitar ele aqui, apareceu já aqui para mim, e beleza. Se eu clicar aqui em cima do IDIV, eu já consigo ver qual é a oscilação dele, aí aqui tá num gráfico de 1 hora, mas vamos dizer que eu queira ver um mês, a gente pode ver aqui como que ele anda, tem subido bastante aí desde 2015. E aí, gente, para saber as empresas que realmente estão dentro dele, para a gente começar a consultar e fazer os nossos estudos, eu simplesmente clico aqui em RX. E aqui já vai aparecer todas as empresas que compõem esse índice. Aqui em cima, se eu clicar nessa bolinha, eu consigo mudar o prazo que eu quero ver da rentabilidade. Aqui está mostrando do último pregão, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, anual. E aqui eu consigo ver então qual foi a rentabilidade de cada ação que está neste índice. Para vocês talvez visualizarem de maneira mais fácil, vocês podem simplesmente clicar aqui em cima, que ele vai mudar a visualização. Então vocês conseguem ver aqui por ordem as empresas, o nomezinho bem bonitinho.
Tem empresas mais conhecidas, tem empresas menos conhecidas também, mas enfim, você pode estar entrando em cada uma delas e fazendo seus estudos. Por exemplo, se você acha que, vou olhar Engie, é uma boa pagadora de dividendos, tá dizendo aqui. Vou clicar nessa setinha aqui, vou voltar aqui para o meu box de cotação e já apareceu Engie aqui para mim. Vou clicar aqui em Engie e aí eu vou clicar no RX também. E aí eu vou começar a fazer uma análise de todos os indicadores dela. Aqui eu já consigo ver o Dividend Yield, que é o que faz ela estar nesse IDIV, mas é claro que depois eu vou olhar o ROI, vou olhar a margem, vou olhar o lucro, vou olhar a dívida, vou olhar tudo isso. E aí, gente, eu queria passar uma outra informação para vocês, que como vocês podem ver aqui na tela, tem um negocinho que se chama Divo 11 e que ele tem exatamente a mesma variação do IDIV, justamente porque isso é um ETF de dividendos, ou seja, é um ETF que replica esse índice IDIV, aonde contém as empresas que pagam os maiores dividendos. Então, se você quiser investir nesse ETF, investir em uma carteira já pronta de dividendos, você consegue comprando esse Divo 11. É claro que tem sempre aquele porém dos ETFs, que na verdade, quando você compra um, a gente sabe que tá levando às vezes muita coisa que a gente não queria ter na carteira, mas às vezes ETFs e fundos podem ser sim um bom começo para quem tá ainda estudando o mercado e não sabe exatamente quais ações escolher para colocar na carteira. E assim, gente, esta é uma maneira muito fácil de você procurar empresas conforme o seu interesse. Quando você quer, por exemplo, procurar empresas que são small caps, você pode tranquilamente consultar o índice de small caps, que é o SMLL. E aí, se você quer olhar então de dividendos, você olha o IDIV. Se você quer olhar talvez aquelas que são as blue chips do mercado, você pode olhar aí as que têm maior volume no IBOV, por exemplo. Enfim, você consegue fazer tudo isso, uma maneira muito fácil de você consultar é através do Trademap, você pode baixar tanto para iOS quanto para Android. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem também escrever aqui nos comentários, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, acionar as notificações para não perder sempre quando tiver novidade aqui. E enfim, gente, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês numa próxima.